No Evangelho de João, capítulo 7, há ali um versículo que traduz o que eu acabei de dizer durante a oração. E na oração eu me lembrava e me referia ao que aconteceu com Davi, quando Deus o escolheu para assumir a condição de rei, para assumir a condição de substituir Saul, porque havia então desviado o seu coração, e mandou o profeta à casa de Jessé, e ali Jessé, ao recebê-lo, ele imaginava que um dos filhos, ou já que da sua casa seria o rei que seria ungido por Samuel, Jessé imaginava que deveriam ser aqueles mais preparados, os mais fortes, os guerreiros. E Davi foi o último a ser lembrado, o último. Na verdade, quando cada um dos filhos de Jessé foi posto diante de Samuel, Samuel dizia: olha, não é esse que Deus escolheu. E Jessé mandava vir outro, e Samuel dizia: ó, também não é esse. Também não é esse. Aí vinha um terceiro, quarto, e assim foi. Até que Samuel perguntou para Jessé: escuta, mas Deus não escolheu nenhum desses filhos que você me apresentou, você não tem mais nenhum outro, não? Aí ele falou: eu tenho um lá que está cuidando das ovelhas, está lá no campo. Aí falou: então manda trazer. Aí veio Davi. A Bíblia diz que Davi ainda era de porte de menino. E aí quando vem Davi, Deus confirma no coração de Samuel, que era o profeta, para dizer: olha, eis aí o ungido do Senhor, esse aí que é para ser ungido. E Samuel então ouve de Deus e fala para Jessé o que na prática acontece todos os dias, ainda hoje. Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, o homem vê a aparência, as pessoas medem pela aparência, mas Deus não. Ele olha para onde, pessoal? Para o coração da gente. Olha para o coração. Às vezes a pessoa tem aparência de que é uma guerreira, de que é um cristão, de que é valente, de que está pronto, mas se o coração dela não estiver pronto, se o coração dela não estiver apto, ela perde a oportunidade de receber a unção de Deus, porque é a unção de Deus que vai nos fazer realmente enfrentar todas as lutas e permanecer de pé. Então diz a Bíblia lá no livro de João, no capítulo 7, no versículo 24: não julgueis segundo o quê? A aparência. Pessoal, nós vivemos num mundo em que a aparência tem prevalecido diante da realidade. A aparência prevalece diante do real. Nunca se observou a influência de forma tão grande, tão intensa, do que as redes sociais podem provocar, do que elas provocam, do que os canais de comunicação à nossa disposição, eles causam. Mas eles trazem um mundo de quê? De aparência. Eles trazem um mundo do belo pelo que se vê, e não pelo que se é. Eu costumo dizer que ninguém posta foto no Facebook chorando, né?
Ninguém posta foto no Facebook discutindo problema familiar, não é? Ninguém posta no Facebook momentos de luta, momentos de aflição. As pessoas postam no Facebook o momento de alegria, como se aquilo fosse sempre a realidade, e nem sempre é. E aí você julga pela aparência do que você está vendo. E você sabe que às vezes esse julgar pela aparência, eu não me refiro apenas a um momento de felicidade ou de tristeza, mas o julgar pela aparência que leva a interpretações absolutamente equivocadas, absolutamente distorcidas da realidade, ao ponto de fazer com que pessoas no seio familiar tenham problemas seríssimos, porque julgou por uma aparência, mas seríssimos. Eu não preciso ir muito longe para dizer, eu não quero descer porque eu quero voltar aqui para a Bíblia, mas eu não preciso ir muito longe para dizer a você que às vezes porque você posta uma foto com alguma pessoa em algum lugar, isso vai fazer com que interpretações das mais diversas e julgamentos dos mais diversos aconteçam ou se manifeste na vida de muitas pessoas. Você quer ver um exemplo? Eu vou tentar clarear um pouco mais. Você já foi convidado para um aniversário? Aí você disse assim: não bate foto de mim aqui. Por quê? Não, porque fulano e ciclano, se verem que eu estou aqui, pode ficar ofendido porque não foi convidado. Já viu isso? Você já foi na casa de alguém, que alguém disse assim: vamos bater uma foto porque nós estamos juntos agora? Aí alguém disse: não, mas olha, pelo amor de Deus, não publica isso em lugar nenhum. Mas por quê? Você tem alguma coisa a esconder? Tem medo? Deve alguma coisa para alguém? Sabe como é que é? Não, mas porque se fulano, ciclano pensar que nós estamos juntos aqui, eu não sei o que essa pessoa vai achar. Por quê? Porque as pessoas julgam pela aparência. Está entendendo o que eu quero dizer? Sabe, você às vezes não sabe o motivo que faz com que alguém esteja junto ou separado, mas comete o crime espiritual de julgar sem perceber o que Jesus está dizendo aqui, não olhar para a reta justiça. Isso vai ficar mais claro quando você abrir aí no livro de Mateus, por favor, no capítulo 7. E aí você vai entender melhor o que me refiro. Em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus dá umas advertências que nos abençoam. Ele diz ali no versículo 1: não julgueis para não serdes o quê? Para não serdes julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Parece uma coisa simples, parece algo até não tão relevante assim. Mas Jesus tira, isso aqui são palavras do nosso próprio Senhor aos discípulos, às multidões.
ele tira um tempo para se preocupar em falar de julgamento, para falar de algo que nós fazemos todo instante, a todo momento. A todo momento nós nos deixamos ser corrompidos por sentimentos de julgamento alheio, quando ele está dizendo assim: olha, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Você sabe o que é argueiro? Quem sabe o que é argueiro? Não, eu também não sabia. Argueiro é um cisco. E trave equivale a uma viga. Então, Jesus estava dizendo assim: por que você está vendo o cisco no olho do teu irmão, mas não percebe, não repara a trave ou a viga que tem no teu próprio olho? É forte isso. Parece que é mais fácil ver o defeito do outro do que enxergar o seu próprio defeito. E Jesus está dizendo assim: olha, não julgue ninguém, porque à medida em que você julgar, será julgado também. Com o critério que você usar para julgar os outros, também será usado contra você. Paulo, adiante, aos Romanos e aos Coríntios, eu vou mostrar isso para vocês, ele diz assim: olha, todos nós compareceremos, diz Paulo, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para prestar conta daquilo que fizemos ou deixamos de fazer, e para receber aquilo à medida do que fizemos em vida. E Jesus está advertindo: olha, à medida que você julga, você é julgado. À medida em que você, da forma em que você estiver medindo, também te medirão. Então veja lá o versículo 3: por que vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Ou como dirias a teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Sabe o que Jesus está fazendo? Está dizendo, em outras palavras, assim: cuida da tua vida primeiro. Olha para o seu coração primeiro. Olha para as suas atitudes primeiro. Olha para os seus pensamentos primeiro, e depois você julga o teu irmão. Porque se você está querendo tirar o cisco do olho de um irmão, é primeiro preciso que você tire a trave do teu. Isto é muito forte. E me perdoe se a gente, ao falar, parece estar ofendendo, parece ser agressivo, mas Jesus não usou de meias palavras. Ele foi claro e direto. Ao invés de ficar olhando para o outro, olha para o teu. Está entendendo o Espírito, sim ou não, pessoal? Às vezes a pessoa, ela olha para a pessoa que... Você quer ver um exemplo? A pessoa às vezes mede, como diz a Bíblia, não mede pela aparência, sim ou não? Ela olha para a roupa do fulano e fala assim: nossa, que absurdo, né? Você sabe o que a pessoa está passando? Não. Pronto. As pessoas não gostam de julgar pela aparência também? Olha, às vezes a pessoa... Falo isso ou não, Senhor? Espera um pouquinho, deixa eu consultar a Deus. Espera um pouquinho. Senhor, o Senhor acha que devo falar isso? Mas olha, é muito comum, eu estou falando de coisas para você entender a questão do julgar ou não julgar, da aparência, para ficar mais claro. E às vezes a gente fala algo para se aplicar, para que você saiba e possa, à luz da Bíblia, entender coisas que acontecem no dia a dia. O pessoal olha muitas vezes, fulano que é mais gordinho, mais fortinho, sabe como é que é? Fala: sabe por que fulano é gordo assim? Porque come demais. Está julgando. Porque
porque não fecha a boca, porque é sem vergonha, porque, sabe, fulano é gordo de sem vergonhice. Você sabe se é isso mesmo? Você sabe se a pessoa tem uma dificuldade no metabolismo dela? Você sabe se a pessoa tem um problema que ela precisa tratar, que não tem a ver com sem vergonhice, com ser guloso, sabe como é que é? Não! Então é melhor não julgar. Mas já que eu falei do gordinho, deixa eu falar do magrinho. Aí a pessoa fala, fulano é magro, olha isso. Você sabe por quê? Às vezes a pessoa até... Você entende o que eu quero dizer, pessoal? Às vezes a gente fica julgando. Julga pelo estado físico, julga pelo material, julga pela aparência do material, julga por aquilo que ela está vendo de novo nas redes sociais. E Jesus está dizendo assim, não julgue, porque na medida em que julgardes, será julgados também. Pessoal, eu estou falando isso porque eu tenho visto muito, e isso o Espírito Santo traz para o coração da gente, muitos problemas familiares por causa de julgamento errado. São irmãos que não se dão, é sogra que não se dá com nora, são cunhados que não se dão, cunhadas, sei lá, porque julga que a pessoa está certa ou errada a respeito de alguma coisa. São casamentos que se destroem por causa de julgamento equivocado. Paulo, ele é tão incisivo em falar sobre isso, que ele chega ao ponto de falar até de questões que relacionam-se à fé no que tange à comida, quanto ao julgamento. Lá no livro de 1 Coríntios, se você puder acompanhar, aliás, é 2 Coríntios, deixa eu ver se é isso mesmo ou se é Romanos, não, perdão, em Romanos mesmo, no capítulo 14, ele diz no versículo 1 assim, acolhei ao que é débil na fé, não para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. No versículo 4 do 14 ele diz, quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Está entendendo? Ele está falando até em relação à própria igreja. Há pessoas que julgam até pela igreja. E diz assim, quem és tu que julgas o servo alheio, o versículo 4, para o seu próprio Senhor, está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para suster. E ele continua dizendo, um faz diferença entre dia e dia, e outro julga todos iguais, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Há aqueles que dizem assim, poxa, fulano guarda o sábado, amém, ele guarda o sábado, mas deixa ele guardar o sábado, ele está fazendo para Deus, amém, pessoal? Não julgue ele. Fulano jejua 24 horas, jejua 12, amém, deixa ele, tem fé para jejuar? Olha, eu recebo aquilo que Jesus disse, que enquanto o noivo está conosco, nós não precisamos jejuar. Haverá um tempo em que o noivo será tirado, neste tempo haverá necessidade de jejum. Agora há quem queira jejuar enquanto o noivo está, amém. A Bíblia diz que a gente não deve discutir opiniões, porque há quem crê que tudo pode comer e há quem crê que não se pode comer tudo, amém.
Por que você julga? Está entendendo o que eu quero dizer? Isso vai de comida, isso vai de aparência, isso vai de vestimento. A pessoa crê que ela não pode cortar o cabelo? Amém. Está entendendo, sim ou não? Aí a pessoa ela vem numa igreja que não impõe esse tipo de restrição. Aí ela olha para o outro e fala assim: fulano, olha isso aí, que ignorante. Olha isso, deixa fulano naquela fé. Ela está bem ali? Ela está buscando a Deus? Ela se sente santificada porque ela só usa saia, porque ela não corta o cabelo, porque não faz depilação, porque a mulher não limpa as axilas? Mas tem fé para tudo, gente. O que eu quero que vocês entendam, por favor, em nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus nos ensina a não julgar. Então não julgue a sua família, não julgue o irmão da igreja, não julgue aqueles que você acha que tem o direito de tecer algum tipo de juízo sobre a sua vida. Porque à medida que você fizer isso, você está se sujeitando a viver o mesmo juízo. É isso que Jesus está falando. E normalmente é assim. Você percebe que as pessoas que falam mal uma das outras, e quando eu me refiro a julgar, na maioria das vezes as pessoas estão fazendo mau juízo. As pessoas que falam mal umas das outras, inevitavelmente, quando estiverem sendo citadas numa outra conversa, alguém vai estar falando mal dela também. E vai estar falando mal dela também, sabe como? Fulano vive falando da vida dos outros, e está ali o outro falando da vida também dele. À medida que você julga, é julgado. Não adianta você discutir opiniões, como disse Paulo. Isso aqui é muito importante, pessoal. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, hein? Se você entender o espírito dessa mensagem, você vai ser poupado de muito sofrimento. Você vai ser poupado, vai ser preservado de muita desgraça familiar, de muita contenda que não leva a nada. Às vezes a coisa mais difícil dentro de uma família são pessoas, às vezes, que até são do meio evangélico, por incrível que pareça. Mas fulano é da igreja mais tradicional, ciclana da igreja mais liberal, outra da igreja que enfim, tem igreja para todo tipo, todo gosto, não é verdade? Aí ela resolve fazer uma reunião para discutir as doutrinas e a religião ou as crenças de cada uma das igrejas. Meu irmão, sai fora disso, vai dar ruim, como diz o outro. E Paulo está dizendo aos coríntios e fala aos romanos: acolhei ao que é débil. Sabe o que ele está querendo dizer? Aquele que não entende ou não alcançou ou não compreendeu a liberdade de Cristo, a graça de Cristo, o amor de Deus, acolhe, não discute. Porque ele diz, e eu vou ler de novo: um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Um diz: não, poxa, Deus me deu, que maravilha, liberdade, glória a Deus, vamos comemorar. Um crê que pode festejar. Um crê que pode, por exemplo, na Semana Santa, não é isso? Na época da Páscoa, um crê que pode ir para a churrascaria e vamos lá, vamos no rodízio que é mais barato essa semana. E outro diz: não vou comer. Amém, tudo bem. Então ele continua dizendo: quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. O versículo 5 diz: um faz diferença entre dia e dia. Entendeu? Um faz diferença entre dia e dia. O outro julga todos os dias iguais. Tudo igual. Cada um tem a opinião, o que, pessoal? Vamos ler junto. Cada um tem opinião bem definida. Ou seja, você quer ver uma coisa?
pula aí para o versículo 22, pula lá para o 22, presta atenção lá no 22, veja o que está escrito lá. O que diz aí? Leia aí comigo, por favor. O 22, o que diz? A fé que tens não é para ti mesmo. E ele diz, perante Deus, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Tem que ter maturidade para isso, é ou não é verdade? E tem que ter tanta maturidade para que você também não distorça esta palavra e acha que tudo é possível. É preciso ter o equilíbrio para entender o que Paulo disse, que tudo lhe é lícito, mas nem tudo convém. Mas o fato é que você é bem-aventurado quando não se condena no que aprova, no que é lícito, no que convém. Amém? Voltando para o versículo 6, quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. E não é verdade, pessoal, não é isso que acontece. Quem come, come porque dá graças a Deus, e quem não come, também não come, porque diz, glorificado seja o Senhor, está fazendo para Deus, e a gente precisa aprender a respeitar isso. Respeite isso. Respeite, porque o julgamento, ele traz para nossas vidas prejuízos imensos. Imensos. E eu estou falando de família. Estou falando de família. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Versículo 8, porque se vivermos para o Senhor, vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, diz o apóstolo Paulo, tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos, guarde bem isso, todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Sabe, a gente só vai ao tribunal quando tem que ter algum tipo de julgamento. Só se vai ao tribunal para se ter julgamento, decisão a respeito da nossa vida. Logo, Paulo está dizendo assim, olha, todos nós, todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, porque por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. De si mesmo a Deus. Você está entendendo o Espírito, sim ou não, pessoal? Ao invés de julgar, seja o irmão da igreja, seja o irmão de outra igreja, seja uma pessoa de outra religião, ao invés de julgar por que fulano é católico, por que fulano é espírita, ao invés de julgar por que fulano vai lá, faça você o julgamento a respeito da sua própria vida com Deus. Amém? Está entendendo o Espírito? Porque Deus acolhe a todos nós, mas a todos, sem exceção. E aí você vai ver que à medida em que você deixa de julgar, deixarão de te julgar também. Deixarão de te julgar também. Porque você só é julgado à medida que você julga. Está entendendo sim ou não?
à medida que você exerce o julgamento. Olha, eu falo a vida espiritual, falo a respeito da aparência até financeira. É porque a pessoa às vezes aparenta uma situação que ela realmente, a vida é mais fácil para ela. Não. Muito pelo contrário, às vezes é exatamente o inverso. É exatamente o inverso. Então, pense apenas no que Paulo está dizendo aqui: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E aí sim, em 2 Coríntios, aonde eu também gostaria de ler, no capítulo 5, diz a Bíblia lá no versículo 10. Segunda Coríntios, capítulo 5, no versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Isso é o resumo do que Jesus estava dizendo aos discípulos: não julgueis para não serem julgados. Amém, pessoal? Eu quero orar nessa manhã aqui, e por isso que eu trouxe essa mensagem, para que Deus quebre conflitos dentro de casas, dentro de famílias, principalmente, porque até em relação a crenças, a igrejas, a religiões, isso é até muito fácil de administrar quando a gente lê a Bíblia. Até quando eu falei sobre comida, sobre vestimenta, mas o que eu quero orar para abençoar a sua vida e a sua família é no sentido de que Deus te dê sabedoria a tal ponto que permita que, a começar de nós, a gente pare de julgar as pessoas da nossa família. Você está entendendo o espírito, pessoal? Pare de julgar as pessoas que às vezes estão tão próximas de você, estão tão perto de você, e que você fica medindo naquilo que aparenta, porque isso pode destruir lares. Amém? Eu posso estar falando para irmãos, eu posso estar falando para pais, eu posso estar falando para... Mas eu queria que você pegasse a essência dessa palavra e pudesse aplicar na sua casa. De verdade. Sabe por quê? Senão não adianta nada a gente vir para a igreja e se enganar. É muito fácil falar da vida do outro sem olhar para a sua própria. É muito fácil falar que fulano, ciclano, beltrano é assim ou assado, sem olhar que muitas vezes você também é exatamente igual. Age da mesma maneira, consciente ou inconscientemente. Isso tem destruído muitas famílias. Eu quero trazer, em o nome de Jesus aqui, essa palavra para os dias de hoje. Por isso que eu comecei falando de Facebook, por isso que eu comecei falando de rede social, porque Paulo não tinha Facebook, mas já vivia a mesma situação. Porque Jesus não tinha um WhatsApp, mas estava ali diante de todos eles, dizendo assim: ó, pessoal, vamos parar de julgar. Já vivia o mesmo problema que hoje está dentro da nossa casa. E se não começar por quem ouve a palavra de Deus, se não começar por nós que estamos com o coração dispostos a ouvir aquilo que Deus quer para a nossa vida, da onde vai partir isso? Da onde? Da pessoa que não tem nada de Deus? Não. Então, se desarme
diante das pessoas. Se desarme. Amém? Herdeiros de Deus.